Paz do Senhor para a igreja. Graças a Deus por este momento e por esta oportunidade tão abençoada que o Senhor Deus concede-nos mais uma vez, para que pudéssemos estar aqui e nesta oportunidade, neste culto que estamos dando a Deus, primeiro porque Ele é o Senhor digno, merecedor de ser glorificado e honrado. Também agradecendo a Deus pela vida do pastor desta igreja e dizer que esta igreja aqui é uma igreja privilegiada por ter o pastor José Santo como um homem honesto que cuida desta igreja com muita ousadia, autoridade e honestidade, e o pastor Silas como um profeta de Deus para abençoar a muitos. Deus abençoe o pastor Silas, continue abençoando. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 8, versículo 1 a seguir. Quem achou, diga amém. Naqueles dias, reunindo-se outra grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão da multidão. Estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Se os despedir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Os discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. Tendo dado graças, ordenou que também estes fossem distribuídos. Comeram e saciaram. Dos pedaços restantes, os discípulos levantaram 7 cestos, e eram cerca de 4.000 homens. Então, tendo-os despedidos, entrou logo no barco com seus discípulos e foram para a região de Dalmanuta. Amém. Meus amados irmãos, nesta noite tão abençoada que Deus concede-nos, para que nós estivéssemos aqui para concordarmos uns com os outros, o que diz respeito a servir em adoração a Deus, para que nós possamos concordar com a adoração um dos outros para o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é digno de receber a adoração que aqui nós fazemos para Ele. O Senhor Deus tem uma palavra para o seu coração, que é tão grande, eu acredito que cabe um pouco desta palavra. Nós lemos aqui 10 versículos, 9 versículos, quando fala-nos a respeito da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Os senhores conhecem bem a história, o milagre que Jesus fizera quando aqui multiplicou os pães e os peixes. À época, a situação era difícil. Israel, subjugado pelo Império Romano, havia as disparidades econômicas, havia a injustiça social. Israel era solapado, os judeus plantavam, colhiam e tributavam para os cofres romanos. Havia também muitos doentes, muitos enfermos, havia pobreza, pois o próprio Jesus disse que o pobre já havia e sempre teríamos,
havia muitas lutas, dificuldades, injustiça, hipocrisia por parte dos fariseus, que deveriam ser a porta de escape para que um povo que tivesse já tão subjugado, injustiçado pelo Império Romano, quando procuravam a lei, aqueles que eram responsáveis por ensiná-la, eles obtinham uma palavra de hipocrisia. Os fariseus usavam do malefício do povo, das maledicências, dos pecados, das coisas que acabavam com o povo para serem beneficiados. Transformaram a casa de Deus, casa de câmbio, ali vendiam com a autorização deles. E o povo estava como que clamando por um socorro. Ainda como se não bastasse, os poderes das trevas, os poderes satânicos, também com grande influência sobre a sociedade, sobre o povo. Foi num cenário caótico, foi num cenário triste, que aparece o carpinteiro de Nazaré, pregando uma mensagem simples, porque as mensagens que Jesus pregava eram mensagens simples, porém trazia no seu bojo a mais pura verdade. Uma mensagem que não escondia nada, mas que revelava a vontade do Deus Todo-Poderoso. Logo Jesus, com esta mensagem de verdade, uma mensagem ungida, acompanhada de milagres, de sinais e prodígios, arrebanhou para si multidões. Jesus começou a pregar, a ensinar e mostrar a verdade ao povo. Teve uma hora que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, não é vai, vem ao Pai a não ser por mim. Logo o povo entendeu e logo se aproximou dele, e Jesus andava cercado por uma grande multidão. Todos queriam vê-lo, ouvi-lo. Todos ficavam boquiabertos quando ele falava, quando ele ensinava, e proferiam palavras, dizendo: nunca ouvi alguém falar como este homem fala. E Jesus supria as necessidades do povo. Jesus dava carinho, dava amor, dava poder, dava graça, e o povo se sentia muito bem em volta dele. E aqui diz a Bíblia que a cruzada que Jesus estava fazendo, ou a sua ministração, já estava com aquela multidão 3 dias. Jesus pregando, ensinando, Jesus pregando, ensinando, falando, e de repente ele encerra o sermão, conclui a sua mensagem, e de repente, ao concluir a sua mensagem, ele pega os seus olhos e olha para toda a multidão. Ele olha da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, e quem sabe olha por trás. E ao olhar para a multidão, ele dá um diagnóstico de todos que ali estavam. Depois que ele encerra o seu sermão, ele olha para a multidão. E ele dá uma olhada que somente ele sabe olhar e mais ninguém. Acredite nisso. Com aquele olhar, ele observou a multidão e um por um, ele deu e fez um diagnóstico. E é isto que eu queria falar. Os aspectos que acompanham a visão de Cristo. A visão de Cristo, quando ele olha para nós, não se compara com a nossa. Quer ver? A minha é limitadíssima. O máximo que eu consigo enxergar é a cor da pele, a cor da roupa, do cabelo e dos olhos até ali. Lá atrás eu já não consigo enxergar. E eu só consigo ver o que está por fora, o exterior de cada um. É próprio do homem isto. Nós não conseguimos enxergar além dos olhos
além da roupa, além da pele. Isto é próprio do homem ter a visão limitada. Lembram-se de Samuel? E quando chegou na casa de Jessé, disse: aqui tem um rei. E Jessé logo entendeu que haveria um rei, mandou passar na sua visão, na sua ótica, os melhores que ele tinha. E diz a Bíblia que quando apareceu o primeiro, que Samuel se encantou, Deus disse: olha, não atente para a aparência deste, porque o homem vê por fora. Eu, Senhor, enxergo o que está por dentro de cada um. Assim é a visão de Cristo. Você pode ter chegado aqui outras vezes, esboçado um sorriso, eu não sei se é verdadeiro. Derramando lágrimas, eu não sei qual é a origem dela e por que você derramou. Você pode estar esboçando uma cara de feliz, eu não sei se é verdade ou se é mentira. Você pode até dar aleluia, glória a Deus, levantar a mão, mas eu não sei quanto está custando você demonstrar isto. Mas existe aqui um Deus que conhece e que sabe o mais profundo de sua vida. Eu posso olhar para você e você ir embora e dizer assim: Deus não usou o pastor Elcio para apontar para mim e me entregar uma revelação. Mas acredite, filho de Deus, o Deus que você serve conhece o teu problema, a tua dificuldade. O fato de eu não ter apontado para você não quer dizer que Deus não te viu. A palavra dele está indo de encontro aos teus problemas e às tuas dificuldades nesta noite. E qual é o primeiro aspecto que acompanha a visão de Cristo? Está no versículo 2. Ao olhar para a multidão, ele disse: tenho compaixão da multidão. Bendita seja esta compaixão. Compaixão, no Aurélio, é o mesmo que misericórdia. Então escute isto aí. Deus nunca vai olhar para nós sem antes enviar a sua misericórdia. A palavra misericórdia, se separarmos, vai dar miséria e córdia. Então nós entendemos que a palavra misericórdia, miser de miséria e córdia de coração. Quando nós falamos, Deus, tenha misericórdia de mim, nós estamos dizendo, Deus, coloca este miserável dentro do seu coração. Sabe por que você vai conseguir alcançar o que Deus te prometeu e o que você está lutando para obter? É porque você, por mais miserável que seja, e eu também, estamos escondidos dentro do coração de Deus. Aleluia! 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 O primeiro aspecto que acompanha a visão de Cristo chama-se misericórdia. Salmo 89, 12, 13, 14, 15, 16. Justiça e juízo formam a base do seu trono. Ou seja, Deus tem um trono que a sua base é justiça e juízo. Por isso que ele tem reino. E no reino de Deus não há injustiça. E nem tampouco deixa de ter juízo. O reino de Satanás, que é império, todo império é construído com base na injustiça. O de Deus é construído o reino com a base da justiça, juízo. Aí diz assim, justiça e juízo formam a base do seu trono. Porém, versículo 14, 15. Misericórdia e verdade vão adiante dos seus olhos.
Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que Ele julga você com justiça. E a sentença dele não vem sem misericórdia. Aleluia. E o profeta Jeremias diz em Lamentações, capítulo 3, disto eu me recordarei, e por isso eu tenho esperança, que as misericórdias do Senhor, aleluia, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Oh, então você não acordou hoje porque és bonito. Então você hoje não acordou porque ganha bem. Você não acordou hoje porque é culto e nem porque é analfabeto. Você não acordou hoje porque tem ou porque não tem. Ou porque é branco ou porque é negro. Você não acordou hoje porque é charmoso e veste bem. Ou você acordou hoje porque se veste mal e não tem como comprar. Você acordou hoje só por causa da misericórdia. Aplauda o Senhor e sirva. Aleluia. Eu só prego por causa dela. Eu só sou crente por causa dela. Aleluia. Eu só tenho vitória por causa dela. Eu só respiro por causa dela. Eu só ando por causa dela. Ali como a cheia, é ela quem está sobre a tua vida. Desça do pedestal, porque aqui não tem ninguém melhor que o outro. Estão todos debaixo da misericórdia. 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 Aí o profeta diz assim, ó, elas são as causas de nós não sermos consumidos. E elas não se renovam, elas são novas a cada manhã. Pensa nisso. A misericórdia que tu vai dormir sexta não é a mesma que tu vais acordar sábado. E a mesma que tu vais dormir sábado não vai acordar com ela domingo. Porque a de sábado não será de domingo. A de domingo não será de segunda. A de segunda não será de terça não será de quarta não será de quinta não será de sexta não será de sábado. Elas são novas. Fica tranquilo, por isso o salmista disse, enquanto eu dormia o meu coração velava. Por quê? Porque Deus não vai deixar uma misericórdia passar de um dia para o outro. Quando você acordar, tem misericórdia nova. E o diabo está lá no inferno no dia que Deus dormir. E esquecer de trocar misericórdia, eu quebro todo mundo. O salmista diz, não dormirá o guarda de Israel. E nem tosquenejará aquele que te guarda. Acredite nisto. Sirva ele com aleluia. Sirva ele com aplausos. É misericórdia. É misericórdia. Depois, possivelmente, eu vou voltar para falar das outras três. Quem foi que provou esta misericórdia na Bíblia, nitidamente, pastor Elcio? O apóstolo Pedro. E quando Jesus disse que ia descer, que iam pegar o filho do homem, que iam bater, aquela coisa toda, e o Pedro disse, Senhor, eu não vou deixar, o Senhor sabe que eu estou contigo, se o negócio apertar, eu estou dentro. Disse, olha Pedro, Satanás pediu para se andar com tua alma. Mas eu disse, pai, não deixa não, porque eu conheço a peça. Conheço ele. Então vou dizer uma coisa para você saber quem sou eu. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu morrerei por ti. Então segura. E diz a Bíblia que aconteceu. E quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou. Está escrito lá. Quando o galo cantou, Jesus olhou para ele. Irmão, se Jesus não olhasse. Quando o galo, pá, aí Jesus pegou os olhos e... Pá.
Se fosse eu, o meu olhar ia dizer assim, não te falei? Não te avisei que eu não podia contar contigo? Conheço, mas de Jesus não é assim. Jesus, eu tenho que olhar para esse camarada, para ele não se perder. Aí Jesus olhou para ele, sabe o que é que foi na frente? Misericórdia. Misericórdia. E o que possivelmente a misericórdia disse? Muito fácil. Quando Jesus olhou a misericórdia, pá, Jesus estava dizendo, vai chorar. Vai chorar que eu vou dar um pulinho ali embaixo. Domingo de manhã eu te procuro. Só vou resolver um problema ali que está para ser resolvido. Desde a queda de Adão, enquanto eu não volto, fica debaixo da minha misericórdia. Ela vai te guardar, te proteger. Quando eu ressuscitar, eu restauro tua vida, restauro teu ministério, restauro teu apostolado, te dou a chave. Aplauda ao Senhor, porque você está debaixo da misericórdia. É o primeiro aspecto que acompanha a visão de Cristo, chama-se misericórdia. Acredite nisso. A misericórdia está sobre nós. O segundo, ele diz, tenham compaixão da multidão. Ponto, vírgula. Aí ele vai dizer, que coisa linda. Olha só. Estão, esse é o segundo aspecto dividido em duas partes. Primeiro, estão comigo. Coisa linda, né? Peraí, pastor, vocês estão comigo. Mas o versículo de número 4 diz assim, os discípulos responderam, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão nesse deserto? Versículo 2, mas estão comigo. Vem cá, está no deserto ou está comigo? O lugar é deserto, mas eles estão comigo. Eles não estavam com Jesus por causa do lugar. Eles estavam no lugar por causa de Jesus. Jesus sabe quem está com ele. Não importa o local, o ambiente ou a situação. Não tem padaria, mas eles estão comigo. O lugar não é confortável, mas estão comigo. O lugar é deserto, mas estão comigo. Não tem água, mas estão comigo. Não tem pão com fartura, mas estão comigo. Não tem muitos peixes, mas estão comigo. Eles não estão comigo pelo que eu tenho, eles estão comigo pelo que eu sou. Primeiro, ele sabe quem está com ele. Não esteja com ele por interesse. Esteja com ele porque tu amas ele e ele te amou primeiro. Não esteja com ele achando que ele é um garoto que está atrás de um balcão com cap na cabeça. As suas ordens de disposição para tudo que você pedir, ele vai dizer, sim senhor, vou te dar agora. Negativo. Jesus é Senhor. Eu e você somos servos. Ele manda, a gente obedece. Estão comigo. Aí a segunda parte. Ele sabe o tempo. Coisa linda. Estão comigo já tem 3 dias. 3 dias não são 30 anos? Claro que não. 3 dias não são 40? Pastor Zé Santo hoje aqui. Este ícone do Evangelho. Não é? Com tanto tempo de crente, de cristão. E é interessante que tem pessoas que acham que quanto mais tempo de cristão tem, mais direito eles acham que devam ter. Conversa. Quanto mais tempo de crente você faz, mais servo você tem que ser. Jesus, são só 3 dias. São 30 anos. 3 dias. Jesus estava falando da qualidade do tempo. Aproveite o tempo que você está com ele e faça do tempo uma qualidade de vida.
Ele foi quem disse: eu vim para que tenham vida, mas a tenham com abundância. Não, eu já tenho tanto tempo aqui, porque não vai ser ninguém que vai me mandar assim, do jeito que está pensando. Meu filho, eu vou te dizer uma espécie que viveu um dia só, a boboreira. Nasceu num dia, morreu no outro. Aí quando morreu, o Jonas disse: ô, Refúgio, está bravo por causa de que o senhor matou a boboreira? Mas Jonas, um dia só mas ela me foi útil. Fazia-me sombra. Não adianta fazer muito tempo na igreja e não fazer sombra. O que é fazer sombra? É ter utilidade à sua vida para Deus. Oh, aleluia. Você precisa ser útil. Quando você não vem ao culto, alguém tem que sentir falta. Ou não dizer graças a Deus, que aquele só atrapalha. Ou quando vier pedir carta, o pastor fala assim: meu filho, você vai para onde? É necessário que você vá mesmo? Não dá para a gente orar, arrumar um emprego por aqui, uma casa. Não, pastor, foi o senhor que me abriu uma porta. Ou vai, a igreja vai orar. Saiba que o senhor vai deixar saudade. Você é daquele que quando pede carta, o pastor, já vai tarde. Você não foi feito para atrapalhar. Você tem que ser útil para Deus. Tua casa, tua fazenda, seus bens, sua oferta, seu dinheiro, tudo que você tem que ter utilidade para Deus. Porque se o que você tem não for útil, ele é maldito na sua vida. Eu tenho que te dizer uma coisa: quanto mais você retém, menos você tem. Seja útil para Deus. Alguém precisa sentir sua falta. Cadê o irmão que mal começa o culto, a gente já ouve o aleluia dele, o glória a Deus dele? Cadê o irmão que quando o pastor fala: cadê meu cantor aqui, pastor? Está precisando de mim? Ou você é daqueles que não veio, é melhor que não venha? Seja útil, você não vai perder para a boboreira. A boboreira viveu um dia só e fez falta. E você, quanto tempo já tem e ainda ninguém sentiu a tua utilidade? Pastor, não sei pregar. Sabe da glória a Deus? Sabe da aleluia? Sabe marcar presença? Sabe ofertar? Sabe ter reverência? Sabe aplaudir o Senhor? Sabe glorificar a Deus? Então aplauda Ele e sirva a Ele. Seja útil. Marque história. Faça história. Não passe desapercebido. Aleluia. Estão comigo há 3 dias. Vamos lá para o terceiro. Se, e não tem o que comer. Verso 3. Se isso é Jesus só no olhar. Se os despedir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. Olha, ele sabia onde todo mundo morava. Porque alguns aqui vieram de longe. Ele bateu o olho e falou assim: aquela dali anda 200 metros. Aquele anda 500. Aquela com aquelas criancinhas só anda 700, cai tudo. Jesus conhece a minha, a sua, a nossa estrutura. Aleluia. Acredite nisto. Jesus não chamou você para você morrer no caminho. Jesus chamou você para você ir até o fim.
Oh, aleluia. Jesus não te chamou para você desfalecer. E aquele que queria ver sua derrota passar, você não falei aí. Largou tudo, foi atrás dele. Agora está aí no caminho morto. Não. Jesus não chamou você para depois o diabo vir atrás e dizer assim, olha aí, ó, eu tinha muita coisa para te oferecer. Você não quis nada, confiou nele, ele te abandonou. E agora? Não. Jesus lhe chamou para você ir até o fim. Aí Jeremias disse assim, lá no capítulo 19, 20. Iludiste-me, ó Senhor. Por causa do capítulo 1, que Deus disse para ele, tu vai quebrar tudo. Tu vai derribar, vai plantar, vai edificar. Ó Jeremias, para as nações eu te dei como profeta. Não me vem dizer que tu é uma criança, porque desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Tu está vendo o quê? Uma vara de amendoeira. Disseste bem. Pois eu velo sobre a minha palavra fazer cumprir. Eu estou te dizendo que tu vai arrebentar. Jeremias, meu filho, ó, e nada. Ninguém dava aleluia, ninguém dava glória a Deus. Jogado na cisterna. Problema com a família. Rolou tudo. E o povo não acreditava. O profeta de Araque, de Ananias, veio para desmentir. Aí ele não aguentou e disse assim, o capítulo 1 então foi uma ilusão, né? Se iludiste-me, ó Senhor. O Senhor não mentiu não, só me iludiu. Iludido eu fiquei. Eu falo e o povo zomba de mim. Ou seja, ninguém dá glória a Deus, eu faço apelo, não levanta uma mão. Tuas palavras na minha boca se tornou um opróbrio, uma vergonha. Eu tomei uma decisão. O que foi, Jeremias? Eu não falo mais no teu nome. Ou seja, estou aposentando e não prego mais. Mas Deus que chama, sabe como chama e como faz. Jeová tinha enxertado nos ossos de Jeremias a palavra e fazia arder. Aí Jeremias disse assim, só tem uma coisa. Quando eu digo que não falo mais no teu nome, eu não consigo. Por quê? O Senhor sabe por quê. Porque as tuas palavras me ardem nos ossos. Como quem diz assim, você não pode parar. Aleluia. Você não vai morrer no caminho. Você tem que seguir em frente. Se o povo aceita ou não aceita, o problema não é teu. O problema é meu. Você só tem uma obrigação. Fale. Doe a quem doer. Creia quem quiser acreditar. Aceite quem quiser aceitar. Você é que não pode parar de falar. Aplauda ele, sirva ele. Levante a tua cabeça e vai até o fim. Xarabacandereba cheia. Aos obreiros que hoje devem ser consagrados aqui, Deus chama vocês para irem até o fim. Não desista nunca. Jure-me, candereva cheia. Nem quando tudo parece que está trancado, acredite, Deus está no controle. Nem quando tudo parece que não vai acontecer, acredite, Deus está no controle. Ei, Machúria, acredite, acredite, sirva ele. Tem mais 5 minutos. E vou dizer o restante agora. Quantos pães tendes? Eles disseram, 7. E na Bíblia é isso, não é 7? 7. Quantos pães tendes? Quantos pães são? 7. Vamos lá. Vamos ver se é 7. Versículo 14. Depois que Jesus multiplicou pães e peixe, os discípulos se esqueceram de levar pão.
E no barco não tinha consigo senão? Não ouvi. Não ouvi. Ora, se o lugar é deserto, onde arrumaram pão? O lugar é deserto. E nenhum pão que sobrou do milagre sobrou inteiro. Jesus partiu todos. Jesus vai dar uma lambada neles por causa desse pãozinho. Por quê, pastor Elcio? Muito simples. Porque quando Jesus perguntou quantos pães tendes, não eram 7, eram 8. Mas na correria deve ter sido, esqueceram no barco, ou deixaram cair. Por que isso? Porque na primeira multiplicação, quantos pães eram? E quantos peixes? E quanto sobrou de cestos? 12. E eram mais pessoas, eram 5.000. Aqui eram menos pessoas, mais pães, e sobrou menos. Por que, pastor Elcio? Porque na primeira entrega foi total. E quando o menino entregou, alguém disse: o que é isto para tão grande multidão? Aí quando foi na hora deles entregarem, disseram: só temos 7. Criticou quem entregou tudo, e na hora que chegou a vez deles, é assim mesmo. Quando alguém faz, a gente acha logo defeito, mas quando é na nossa vez... Ai, Jesus, me dá aqui o pão. O pão ficou grande? Não, porque aí é mágica. Ilusionismo. O pão ficou que tamanho? Do mesmo tamanho. E qual é o milagre? Não acabar. Partiu? Faz o cesto. Mais no cesto. Agora distribui. Quanto mais tiravam, mais tinha. Meu Deus. Acredite nisto, não vai faltar daquilo que Deus lhe deu. Haverá milagre para você no deserto. Agora, quando fores entregar para Deus, entregue tudo sem reservas, porque tudo Deus dará para você também sem reservas. Aplauda ao Senhor, sirva a Ele e glorifique.